Capítulo 30. Sim, sul da França, 1999. Jean se levantou e foi até a cozinha para pegar a garrafa de Armagnac e 3 copos. Emilie observou Jacques enquanto ele suava o nariz e enxugava as lágrimas. Emocionara-se várias vezes durante o relato. Ela tentava organizar os pensamentos, havia muitas perguntas a fazer. Mas havia apenas uma para a qual ela desejava ter uma resposta imediata. Está tudo bem com você, Emilie? Jean perguntou ao retornar, entregando-lhe o Armagnac e tocando-lhe o ombro gentilmente. Sim, estou bem. Pai? Quer um pouco de Armagnac? Jacques fez que sim com a cabeça. Emilie tomou um gole para reunir a coragem de fazer a pergunta que ainda queimava em sua língua. E então, Jacques? O que aconteceu com a filha de Sophia e Frederic? Jacques continuou em silêncio, olhando para um ponto além de Emilie, ao longe. Você compreende que, se eu encontrasse, não seria mais a última descendente dos de Lamartinières, não é? Ainda assim, Jacques não disse nada, e, após algum tempo, Jean interveio. Emilie, é improvável que alguém saiba quem adotou o bebê. Havia muitos órfãos depois da guerra. O mundo estava imerso no caos. De qualquer forma, Victoria não tinha uma certidão de nascimento para provar quem era quando foi ao orfanato. Não é mesmo, pai? Sim. Assim, mesmo que a mãe do bebê fosse uma de Lamartinières, Victoria era uma filha legítima e, portanto, não teria qualquer direito aos bens da família, Jean comentou, pensando em voz alta. Isso não tem importância para mim, Emilie disse. Tudo o que me importa é saber que pode haver outro ser humano no mundo que faça parte da minha família, alguém que tenha o sangue dos de Lamartinières em suas veias. E há a possibilidade de ela ter tido filhos também. São tantas perguntas sem resposta. Emilie suspirou. Jacques, por favor, me responda uma coisa. Frederic cumpriu a promessa de voltar para ver Sophia? Sim, Jacques disse, finalmente encontrando sua voz. Um ano depois que a guerra terminou, ele apareceu por aqui. Fui eu quem teve que lhe dizer que Sophia havia morrido. Você disse a Frederic que ele tinha uma filha? Emilie perguntou. Jacques balançou a cabeça e levou uma mão trêmula até a testa. Eu não sabia o que devia dizer a ele. Então, eu menti e disse, a voz de Jacques foi ficando cada vez mais estrangulada. Eu disse que a criança também havia morrido. Achei que seria o melhor para todos, ele disse, com o peito arfando pela emoção. Pai, tenho certeza de que você fez a coisa certa, Jean o consolou. Se Frederica amava Sophia como você diz, nada o impediria de tentar buscar sua filha. E se o bebê já estivesse sob a guarda de uma nova família que não soubesse que seu pai era um nazista, tanto melhor. Eu tinha que proteger a criança, entende? Jacques disse, fazendo o sinal da cruz. Que Deus me perdoe pela mentira horrível que eu contei a ele. Frederico ficou completamente arrasado. Incapaz de qualquer pensamento racional. Posso imaginar, Jean estremeceu. Jacques, onde você enterrou Sophia? Emilie perguntou. No cemitério de Gassin. Ela não teve uma lápide até que a guerra terminou. Não podíamos levantar suspeitas. Mesmo depois de morta, Sophia teve que permanecer escondida. E você sabe onde Frederica está, pai? Talvez já esteja morto. Imagino que teria uns 80 anos, hoje em dia. Ele está vivendo na Suíça, sob uma identidade falsa. Quando finalmente voltou para sua casa, as terras de sua família haviam sido tomadas pelos poloneses quando as fronteiras mudaram e a Prússia Oriental foi devolvida à Polônia. Seus pais foram mortos a tiros pelos russos. Como muitas pessoas depois da guerra, ele teve que recomeçar sua vida. Mas eu soube, algum tempo depois, que Frederic havia ajudado as pessoas que podiam atravessar a fronteira para fugir dos campos de concentração antes que a guerra começasse, e havia muitos deles interessados em retribuir aquela bondade. Eles o ajudaram a começar uma nova vida, Jacques disse, rindo. Você acreditaria que ele se tornou um relojoeiro em Basel? E também um pastor religioso nas horas vagas. Ele me ensinou muito sobre o perdão nas correspondências que trocamos e eu tenho orgulho de poder dizer que o considero um amigo. Disse várias vezes a Edward que ele deveria entrar em contato com Frederic. Eles não eram diferentes, ambos fizeram o que podiam fazer durante uma época de destruição impensada. Eu pensei que, talvez, eles pudessem consolar um ao outro pela perda da mulher que amavam. Mesmo assim, ele disse, com um suspiro. Mesmo assim, isso não aconteceu. Você ainda tem notícias de Frederic? Jean perguntou.
Ele ainda me escreve às vezes, mas faz um ano que não recebo notícias dele. Talvez esteja doente. Como eu, Jacques disse, dando de ombros. Ele nunca se casou. O amor de sua vida era Sophia. Não havia lugar para mais ninguém em seu coração. E para o meu pai, para Emily, essa fora a parte mais dolorosa da história. É difícil acreditar que ele pôde abandonar a filha da sua própria irmã. Ele era um homem tão gentil e carinhoso. Como foi capaz de simplesmente lavar as mãos? Emily, tudo que você falou sobre seu pai é verdadeiro, Jacques disse, lentamente. Mesmo assim, ele idolatrou e protegeu a irmã durante a vida inteira. A ideia de que sua pureza e inocência lhe foram tiradas por qualquer homem, especialmente por um oficial do exército alemão, foi demais para ele. Como ele poderia olhar para o fruto do romance da irmã, ter que olhar todos os dias para uma prova viva do que ela havia feito sentir que havia fracassado no dever de protegê-la. Você não deve culpá-lo, Emily. Você não compreenderia a maneira como as coisas aconteceram. Pai, acho que já é o bastante por hoje, Jean disse, vendo a expressão exausta do velho Jacques. Emilia pode lhe fazer mais perguntas amanhã de manhã. Venha, disse e ofereceu um braço para ajudar o pai a se levantar. Jacques se levantou e olhou para Emily antes de se retirar. Edward sacrificou tudo por seu país. Ele era um verdadeiro francês e você tem todos os motivos para sentir orgulho dele. Mas a guerra mudou a todos nós, Emily. Todos nós. Emily sentou-se, olhando para o fogo e pensando em tudo aquilo enquanto Jean levava o pai para o quarto no andar superior. Como se sente? Jean perguntou quando voltou à sala. Estou chocada com o horror dessa história. É muito para minha cabeça. Sim. E tudo isso aconteceu há apenas 55 anos, ele suspirou. É difícil de acreditar. Seu pai sabe onde a filha de Frederic Sophie está, Jean. Tenho certeza disso. Talvez, Jean concordou. Mas, se ele realmente souber, creio que tem suas próprias razões para não lhe dizer. E, se ele quiser continuar a manter seu paradeiro em segredo, você terá que respeitar isso. Eu sei. Mas o passado é o passado. Espero que tenhamos aprendido as lições do tempo. O mundo mudou e progrediu. Concordo. Mas, para o meu pai e muitos outros da sua idade que viveram durante aquela época horrível, não é tão fácil. Nós somos a geração mais jovem e podemos analisar aquela época logicamente, pois faz parte da história. Mesmo assim, aqueles que sofreram por causa da guerra não conseguem se distanciar ou controlar suas emoções. Bem, agora, acho que é hora de seguirmos o exemplo do meu pai e irmos dormir, ele disse e deu palmadinhas amistosas no dorso da mão de Emily. Surpreendentemente, Emily adormeceu assim que sua cabeça encostou no travesseiro. Acordou cedo na manhã seguinte e, depois de se vestir, percorreu caminho até o château para ter um pouco de tranquilidade antes que as reformas começassem naquele dia. Ao abrir a porta que levava ao jardim murado, Emily andou pelo gramado até ficar em pé em frente a uma pequena cruz de madeira, que, de acordo com o relato de Jacques, Frederic colocara para Falca ao retornar depois do fim da guerra. Emily sempre imaginou que aquela cruz marcava a sepultura de algum animal de estimação da família. Pensar que os restos mortais de Falk estavam enterrados bem à sua frente lhe deu um calafrio. Era difícil imaginar que tanto ódio e tanta violência houvessem ocorrido naquele lugar. Emily desejou que Sebastian e Alex estivessem ali para ouvir a história sobre a coragem da avó deles, que não recebeu qualquer reconhecimento por suas ações, além de escolher não compartilhá-las com sua própria família. Ela foi uma mulher notável e, como muitas outras daquela época, não recebeu qualquer honraria ou agradecimento pelo que fez. E seus dois netos? Um deles se consumia de inveja do outro. Emily não conseguia ignorar a ironia do passado recém-descoberto de sua família. Provavelmente, Constance também não conseguiu. Como era filha única, Emily nunca chegou a passar pela experiência da rivalidade entre irmãos. Mas, ao ouvir a história na noite anterior, ela compreendeu a força daquele sentimento. Balançando a cabeça para poder pensar melhor e analisar os cenários, Emily voltou a percorrer o gramado. Pensou no pavoroso porão que ela e Sebastião descobriram naquela primeira tarde, onde Sophia viveu virtualmente como uma prisioneira antes de dar à luz morrer. As dores físicas e emocionais pelas quais sua tia passou lhe trouxeram lágrimas aos olhos, mas, novamente, reforçaram a ideia de que ela tivera muita sorte. Ao deixar o château e voltar a percorrer o caminho que a levaria à cave, Anton, filho de Margaux,
Se aproximou dela em sua bicicleta. Ele parou à sua frente e abriu um sorriso tímido. Como você está, Anton? Estou bem, obrigado, madame. Minha mãe disse que eu precisava lhe devolver este livro, disse o garoto, colocando a mão na cesta da bicicleta e entregando o volume que Emily havia lhe emprestado. Obrigado por deixar que eu o levasse para casa. Eu gostei muito da história. Estou impressionada. Você conseguiu terminar a leitura em muito pouco tempo. Eu levei meses para ler tudo. Eu leio muito rápido e, às vezes, passo a noite inteira lendo. Adoro livros. Mas, agora, já li quase tudo que havia para minha idade na biblioteca da vila. Então, quando os livros do Chatterton estiverem de volta ao seu devido lugar, você terá que vir aqui escolher mais alguns. Duvido que você consiga esgotar todo o acervo, ela disse com um sorriso. Obrigado, madame, ele respondeu com gratidão. Como está sua mãe? Ela manda lembranças. Se precisar de alguma coisa, ela disse que pode lhe telefonar. Acho que ela ficará mais feliz quando tudo estiver de volta ao normal. Sim, todos ficaremos mais felizes. Adeus, Anton. Adeus, Madame Emily. Emilia voltou à casa de Jean e preparou um pouco de café. Andando até a cave, ela viu que Jacques estava de volta à sua posição habitual em sua mesa, embalando as garrafas, enquanto Jean trabalhava em sua escrivaninha. Assim, para não perturbá-los, ela levou o café até o jardim. Não queria pressionar Jacques a dizer se sabia para onde a criança adotada fora, mas estava desesperada para saber. E Frederic, o pai do bebê, fonte de inspiração para os belos poemas de amor de Sophia. Jacques disse que achava que o alemão ainda estava vivo. Um plano se formou em sua mente e ela o explicou a Jean e Jacques durante o almoço. Por que não? Jean concordou. Pai, o que acha de Emilia viajar à Suíça para conversar com Frederic? Não sei se é uma boa ideia, Jacques disse, parecendo pouco à vontade. Não pode haver mal nenhum nisso, pai. Se Emilia der os poemas a Frederic, pelo menos ele terá um registro físico do amor que Sophia sentia por ele, não é? Talvez isso possa confortá-lo. Você me daria o endereço, Jacques? Vou ver se consigo encontrá-lo, Emilie, Jacques disse, ainda reticente. Talvez ele não esteja mais vivo. Eu sei, mas pelo menos eu poderia escrever a lhe descobrir isso. Você vai dizer a ele que eu menti a respeito da morte da sua filha logo depois do fim da guerra? Jacques perguntou, ansioso. Emilie olhou para Jean, esperando que lhe aconselhasse. Pai, se Frederic é o homem bom que você diz que é, ele compreenderá os motivos pelos quais você manteve o nascimento de sua filha em segredo. Você estava protegendo a criança. E aceitará que eu lhe neguei o direito de conhecer sua filha durante a vida inteira? Sim, Jean disse. Se for necessário. Pai, se você sabe onde ela está e quem é, acho que chegou a hora de dizer. Emilie tem o direito de saber. É a família dela. Não, Jacques disse, balançando a cabeça. Jean, você não entende. Você não entende. Jacques, por favor, não se exalte, Emilie disse, tocando-lhe o braço. Se realmente acha que não deve dizer, tenho certeza de que você tem suas próprias razões para isso. Responda apenas uma pergunta. Quero saber se você sabe onde ela está ou não. Jacques hesitou, com a agonia da indecisão clara em seu rosto. Sim, eu sei, admitiu, finalmente. Pronto, aí está. Eu lhe disse. E quebrei a promessa que fiz a mim mesmo há tanto tempo. Balançou a cabeça, desesperado. Pai, isso aconteceu há muito tempo. Ninguém irá julgar a filha de Sophia agora. Você não vai colocá-la em perigo. Parem. Chega, Jacques disse, batendo no tampo da mesa com o punho. Em seguida, levantou-se e pegou sua bengala. Vocês não entendem. Eu preciso pensar. Preciso pensar. Jean e Emilie observaram enquanto cambaleava para fora da casa. Não deveríamos tê-lo pressionado, Jean, Emilie disse, sentindo-se culpada. Ele está muito abalado. Bem, talvez seja melhor que ele se livre desse segredo. Meu pai carregou esse fardo sozinho durante muito tempo, Jean concluiu. Bem, preciso voltar ao trabalho. Consegue encontrar algo com que se ocupar durante a tarde? É claro. Volte para a vinícola e eu cuido das coisas aqui dentro. Quando Jean saiu, Emilie tirou a mesa e lavou a louça. Em seguida, pegou seu telefone celular. Viu que Sebastião lhe telefonara várias vezes, mas, agora, era sua vez de não sentir vontade de atendê-lo.
A história da noite anterior afetou de várias maneiras e a antipatia que sentia pelos abusos aos quais Sebastião submetia o irmão estava crescendo em vez de diminuir. Precisava de ar fresco e foi caminhar por entre as barreiras com a cabeça imersa na confusão. Em seguida, um pensamento surgiu em sua mente e ela parou abruptamente, tentando processar a informação. Jacques dissera o quanto Constance ficou devastada em ter que entregar o bebê que havia cuidado e protegido desde o nascimento. Emily entendia as razões que impediriam de levar Victoria consigo à Inglaterra. Antes que testes de DNA estivessem disponíveis ao público, sempre restaria alguma dúvida na mente de seu marido, independente de quantas vezes Constance lhe dissesse que Victoria não era sua filha. Victoria. Repentinamente, Emily sentou-se no meio das barreiras. E se Constance houvesse falado ao seu marido sobre o bebê no orfanato quando voltou a York City? E se Laurence, ao perceber a aflição de sua esposa, concordara que eles deveriam voltar à França e adotar a menina? Ela tinha certeza de ouvir Sebastião mencionar o nome de sua mãe certa vez. Tentou vasculhar sua mente, mas, como não conseguia se lembrar, pegou um celular que estava no bolso do seu jeans e hesitou, tentando decidir para qual dos irmãos ela deveria ligar para confirmar suas suspeitas. Tentou o telefone do marido antes, mas a ligação caiu na caixa de mensagens. Assim, ela tentou o número do celular de Alex. Ele atendeu imediatamente. Alex? É Emily. Emily. Que bom receber sua ligação. Como está? Estou bem, obrigada, disse e decidiu ir direto ao ponto. Alex, qual era o nome de batismo da sua mãe? Victoria. Por quê? Chocada, Emily cobriu a boca com a mão. É uma longa história, Alex. Prometo que explicarei tudo quando voltar a vê-lo. Obrigada. Adeus. Emily apertou o botão para encerrar a chamada e sentou-se sob os vinhedos, tentando absorver a nova informação. Victoria era a mãe de Sebastião e Alex. O que significava que, Emily tentou calcular o mais rápido que podia, ela estava casada com o filho de sua prima. Não, ela gritou, em meio ao ar tranquilo. Deitou-se de costas no chão, apoiando a cabeça contra as pedras que cobriam o solo, e tentou pensar racionalmente. E se Constance, em seu leito de morte, contara a Sebastião que sua mãe, Victoria, havia sido adotada? E que, na verdade, fazia parte da linhagem dos de Lamartinières? Constance também mencionou a Sebastião o livro de frutas francesas e os poemas escritos por Sophia, que provavelmente era a avó de seu marido. Será que Constance fez isso para produzir as provas de que os dois irmãos precisavam para poderem reclamar sua parte da herança? Sebastião poderia ter investigado a situação e descoberto quem eram os de Lamartinières. E, quando leu a respeito da morte da mãe de Emily, imaginou que poderia ter algum direito à herança. Porém, como Jacques mencionou, estabelecer seus direitos como herdeiro ilegítimo resultaria numa longa e custosa batalha judicial. Seria muito mais fácil e conveniente se casar com a verdadeira herdeira e, em algum momento, convencê-la a transferir tanto Chatel quanto sua conta bancária para o nome de ambos. Emily estremeceu ao pensar no pragmatismo frio e analítico de Sebastião em sua possível duplicidade. Tudo se encaixava muito bem, mas não havia prova de que ela estivesse certa. Além disso, seria possível que Sebastião soubesse que estava se casando com sua própria prima. Emily permaneceu deitada, estupefata com sua própria ingenuidade. Mesmo se houvesse outra explicação e ela estivesse conjurando algum tipo de cenário maquiavélico no qual Sebastião fosse perfeitamente inocente, que diabos ela tinha na cabeça quando decidiu se casar com ele, conhecendo-o tão pouco? Ela suspirou. Talvez fosse o simples fato de que ele lhe oferecera apoio e carinho quando ela estava num momento muito vulnerável. E o Sebastião que ela conheceu na França sempre agiu da forma mais amável, carinhosa e apoiadora. Teria sido apenas uma encenação para seduzi-la? Emily se sentou. Oh, meu Deus, ela balançou a cabeça, desesperada. Mesmo que estivesse errada em relação aos motivos de Sebastião, Emily estava muito infeliz. E não confiava mais em seu marido. Sentindo-se esgotada e abalada, Emily se levantou e começou a fazer o percurso de volta até a casa de Jean. Havia apenas uma maneira de descobrir. Precisava implorar a Jacques que confirmasse suas suspeitas. Onde você estava, Emily? Já está quase anoitecendo, Jean disse, com um tom de preocupação, enquanto preparava o jantar na cozinha. Precisei sair para andar e pensar um pouco.
Você está muito pálida, Emily, Jean disse, preocupado. Tenho que falar com seu pai assim que for possível. Beba um pouco disso, Jean disse, passando-lhe um copo de vinho. Meu pai já se recolheu ao seu quarto e pediu que não fosse incomodado. Ele não quer conversar com você hoje, Emily. Por favor, você precisa entender o quanto isso é difícil para ele. Você está pedindo que ele revele um segredo guardado há mais de 50 anos. Ele precisa de tempo para pensar. Você precisará ter paciência. Mas você não entende, eu tenho que saber disso antes de voltar para casa. Eu preciso. Jean era capaz de sentir a tensão e apreensão que Emily sentia. Por quê? Como as coisas que meu pai dirá podem ter qualquer relevância na sua vida atual. Por quê? Porque pode ser relevante. Oh, Jean. Por favor, pode pedir a ele para conversarmos. Emily, tente se acalmar. Você e eu nos conhecemos há vários anos. Talvez você possa confiar em mim o bastante para dizer o que a está aborrecendo tanto. Venha, vamos nos sentar. Jean a levou até a sala de estar e fez com que ela se sentasse numa cadeira. Oh, Jean, Emily disse, enfiando a cabeça nas mãos. Acho que estou enlouquecendo, de verdade. Duvido, ele disse, sorrindo. Você sempre foi a mulher mais equilibrada que eu já conheci. Bem, estou ouvindo. Emily respirou fundo e começou seu relato, desde o momento em que Sebastian se apresentou a ela em Gassin. Ela contou toda a história do seu relacionamento e do comportamento estranho que seu marido apresentava recentemente. Em seguida, falou do relacionamento com a irmã e a atmosfera estranha na casa de York City. Finalmente, quando um prato com um excelente cozido de coelho foi colocado à sua frente, ela o engoliu enquanto ainda conversava. Falou a Jean sobre sua suspeita sobre Victoria ser a mãe de Alex e Sebastian. E se Sebastian se casou comigo porque pensava que seria uma maneira fácil de conseguir o que ele acredita que é seu por direito? Emily perguntou. Acalme-se, Emily. Não temos fatos concretos além de um nome de batismo para pensar que isso possa ser verdade. Quer dizer que estou louca por pensar que meu marido seria capaz disso? Emily perguntou, triste. Bem, acho que nós sabemos que Sebastian não chegou aqui por coincidência, apesar de lhe dizer que estava na região para cuidar de negócios. Jean concordou. Você disse que ele mencionou imediatamente a conexão que a avó tinha com sua família. Além disso, concordo que o fato de que sua mãe se chamava Victoria faz com que sua história seja plausível. Mesmo assim, se houver um laço de sangue ou não. Bem, você se importa se eu for sincero a respeito? É claro que não. Eu gostaria que você dissesse o que pensa, Emily disse, sentindo-se grata. Bem, de maneira simples, acho que você não está focada na verdadeira questão. Mesmo que Sebastian tivesse segundas intenções quando a pediu em casamento, o problema principal é que você está extremamente infeliz. E o caráter do seu marido não parece ser muito. Jean deu de ombros. Sólido. Mas, como Alex disse, pode ser que o mau comportamento do meu marido esteja restrito apenas ao trato com o irmão. Emily respondeu. Eu diria que Alex está sendo gentil demais ao falar isso. Ele não deseja colocar seu relacionamento com Sebastian em risco. Alex parece ser um homem muito sensato. Talvez você tenha se casado com o irmão errado, Jean disse, com um brilho provocador nos olhos. Alex é extremamente inteligente, eu preciso admitir, ela concordou, sentindo um certo desconforto. Eu entendo, Emily, Jean disse, em tom sério. Você se casou com esse homem, fez sua escolha e quer que tudo dê certo. É claro, o melhor a fazer agora é confrontá-lo com todos os seus temores quando você voltar para casa. Mas ele mentirá, eu tenho certeza. Ele vai tentar se proteger. Bem, neste caso, você acabou de responder a sua própria pergunta, Jean disse, entristecido. Emily, se você acha que nunca conseguirá obter a verdade de seu marido, o que espera desse relacionamento? Emily ficou sentada em silêncio, sabendo que Jean tinha razão. Estamos casados há muito pouco tempo, Jean. Acho que preciso nos dar uma chance. Não posso simplesmente desistir de tudo. Bem, eu concordo. Normalmente o coração não governa a cabeça, Emily. Pela primeira vez em sua vida você foi impulsiva, mas não deve se castigar por causa disso. E as coisas ainda podem dar certo. Isso se você conseguir fazer com que ele lhe diga a verdade. Vou me sentir melhor depois do que conversar com seu pai, suspirou.
O fato de que ele está tão relutante em nos contar deve significar que a revelação vai causar um forte impacto em alguém. Prometo conversar com ele e pedir que ele fale com você amanhã. Se você prometer se acalmar. Você tem uma relação muito próxima com seu pai, suspirou. É incomum ver isso, e é muito bonito, também. O que há de incomum em cuidar e querer bem a pessoa que me criou e cuidou de mim desde o começo, especialmente quando ela mais precisa. Assim como você, Emily, eu nasci quando meu pai já era mais velho e a minha mãe faleceu quando eu era jovem, Jean explicou. Talvez o fato de ser criado por pais mais velhos fez com que eu aprendesse os valores morais das gerações anteriores, em vez dos valores da nossa geração, que, pelo que vejo, perdeu o rumo. É estranho que nossos dois pais tenham decidido se casar tão tarde, Emily filosofou. Talvez tenha a ver com as experiências que tiveram durante a guerra. É possível, Jean concordou. Os dois testemunharam o lado mais sombrio da natureza humana. Tenho certeza de que levou muitos anos para que recuperassem a fé e confiassem no amor novamente. Bem, agora, ele disse, bocejando, já está tarde. Hora de ir para a cama. Sim. Eles se levantaram e trocaram um beijo de boa noite. Obrigada, Jean. É impossível dizer o quanto lhe agradeço pelos conselhos. E desculpe-me por incomodá-lo com os meus problemas. Emily, você não me incomoda. Somos praticamente da mesma família, Jean disse, gentilmente. Sim, Jean, é verdade. Na manhã seguinte, Emily levantou cedo outra vez, sabendo que tinha apenas algumas horas antes de partir para York City. Finalmente, Jacques chegou até a cozinha para tomar o café da manhã. Ele cumprimentou Emily com um aceno de cabeça quando ela lhe passou o bule de café. Dormiu bem? Ela perguntou. Não dormi, ele disse enquanto trazia a xícara aos lábios. Falou com Jean agora, de manhã? Sim. Ele veio falar comigo mais cedo e disse que você conseguiu descobrir o motivo pelo qual eu reluto em lhe dizer quem é sua prima. Jacques, por favor, eu imploro. Preciso saber se estou certa. Você entende o motivo, não é? Sim, ele disse, olhando para ela, e repentinamente soltou uma risada. Você é uma garota esperta, Emily. É uma boa história. E, realmente, Constance, batizou uma de suas filhas com o nome da criança que entregou ao orfanato. Quer dizer que, Emily olhava fixamente para Jacques para que ele confirmasse o que havia dito. A filha de Constance não era o bebê de Sophia? Não, Emily. Não foi Constance que adotou Victoria, Jacques disse. E mesmo sem ver o homem com quem você se casou mais do que uma ou duas vezes, e garantindo-lhe que eu não confiaria nele, tenho certeza de que ele não se casou com você porque acreditava que poderia ser um herdeiro ilegítimo da fortuna dos de Lamartinières. Oh, graças a Deus, Sophia disse, quase a ponto de chorar. Obrigada, Jacques. Fico feliz por poder acalmar sua mente, pelo menos em relação a esse assunto. Emily sentiu-se imediatamente dividida entre o alívio que sentia pela história, que havia imaginado não ser verdade e a culpa por haver pensado que Sebastian seria capaz de fazer algo assim. Então, Jacques, pode me contar quem é Victoria? Jacques hesitou por um momento, tomou outro gole de seu café e olhou para ela. Eu compreendo sua vontade de saber tudo. Mas, Emily, não foi sua vida que virou de cabeça para baixo. Foi a dela e a da sua família. Se eu decidir falar a respeito, ela será a primeira pessoa com quem vou conversar, e não você. Você me entende? Ela entendia. Jacques lhe dizia que ela estava sendo egoísta. Acuada, ela baixou a cabeça e assentiu. Entendo, me desculpe. Não precisa se desculpar, Emily. Entendo sua vontade de saber o que aconteceu. Jean entrou na cozinha e sentiu a tensão. Meu pai já lhe disse que sua história não corresponde à realidade. Sim. Imagino que você deve estar aliviada, Emily. Estou sim, é claro, ela disse, sentindo-se constrangida e desconfortável pelo fato de que esses dois homens sabiam que ela havia tirado conclusões muito precipitadas e desonrosas sobre seu marido. Preciso ir embora, ela disse, repentinamente. Precisava passar um tempo a sós. Poderia chegar mais cedo ao aeroporto de Nice e perder-se em seus pensamentos por algumas horas. Com licença. Os dois homens olharam para ela com simpatia enquanto Emily deixava a cozinha para buscar a bolsa de viagem que estava no quarto. Ela cometeu um erro quando se casou com aquele homem e sabe disso, Jacques sussurrou. Talvez ele não tenha o sangue dos de Lamartinières, mas ele quer alguma coisa. Eu concordo.
Mas, na época, ela havia acabado de perder a mãe, a última pessoa que restava em sua família. Não foi surpresa vê-la cair no primeiro par de braços que apareceu, Jean disse. Estava muito vulnerável. O lado positivo é que ela teve que crescer rapidamente neste último ano, e agora está mais forte. Foi posta à prova. Sim, Jean concordou. E ela é ainda mais especial agora. Jacques percebeu a dor nos olhos de seu filho. Eu sei o que você sente em relação a ela. Mas ela é uma garota inteligente, assim como seu pai, e tem bons instintos. Tomará a decisão certa e voltará para sua casa, que é o seu devido lugar. Eu gostaria de ter toda essa certeza, pai. Eu tenho, Jacques emendou. Emilie apareceu na cozinha com sua mala de viagem e o rosto marcado pela tensão e a palidez. Obrigada mais uma vez pela hospitalidade. Tenho certeza de que voltarei a vê-los em breve. Como você sabe, sempre haverá um quarto e uma cama para você aqui, Jean disse, sentindo a angústia de Emilie e tentando reconfortá-la. Obrigada, Emilie disse, deixando a bolsa de viagem no chão. Jacques, me desculpe por tê-lo pressionado a contar a identidade do bebê de Sophie e Frederic. É claro que decisão pertence a você. Prometo que nunca voltarei a perguntar, ela disse, curvando-se para beijá-lo nas faces. Jacques agarrou um de seus pulsos antes que ela pudesse se afastar. Seu pai ficaria orgulhoso de você. Confie em si mesma, Emilie. E que Deus a abençoe, até voltarmos a nos ver. Voltarei em breve para acompanhar o progresso das reformas do Château. Adeus, Jacques. Ela saiu da cozinha com Jean, enquanto ele levava sua mala até o carro. Mantenha contato, Emilie, ele disse, batendo a tampa do porta-malas. Você sabe que sempre estaremos aqui. Eu sei, ela disse, assentindo. Obrigada por tudo.